Olá, gente, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Espero que esteja todo mundo bem para mais uma aula de educação física. E finalmente, a semana que nós vamos ter aulas práticas de educação física, assim como todas as outras matérias. Com o nosso retorno, todos os professores vão estar passando um resumo geral de tudo que foi dado até aqui de conteúdo, Já estamos aí quase que no final do terceiro bimestre para iniciar o quarto bimestre, para irmos para o último bimestre praticamente do ano, Aí estamos finalizando ainda o terceiro período, terceiro bimestre, e já vimos muita coisa até aqui. A gente vai estar passando toda uma revisão com esse conteúdo. Então, quem aí perdeu algumas aulas vai estar podendo rever, ver, na verdade, o conteúdo perdido. E quem viu vai poder recordar muita coisa que aprendeu. Acredito que ainda esteja tudo muito fresquinho aí na mente de vocês, E vamos lá. Primeiramente, eu queria só dizer que durante toda a nossa trajetória de aulas online, todos os conteúdos até o período atual, sem exceções, da grade curricular de educação física foi repassado a vocês. E junto deles, atividades tanto escritas como práticas. Nós vencemos até aqui e essa semana teremos nosso retorno presencial. Parabéns a todos que se esforçaram mesmo num momento tão delicado. Todos estão de parabéns, mas, porém, entretanto, todavia, ainda há alunos com atividades pendentes. Aos que ainda estão com atraso nas atividades, esse é o momento de entrega de todas as atividades escritas, Eu não vou estar pedindo para vocês as práticas, mas as atividades, pelo menos as atividades escritas até aqui passadas da aula de educação física, quem estiver com pendência, esse é o momento. Verifiquem o Google Class, que está tudo lá, ok? E nunca se esqueçam que vocês são maravilhosos. A gente sabe que foi difícil, a gente sabe que está sendo difícil ainda, Mas nós já chegamos até aqui. A hora de onde a gente veio, todo mundo, tanto os alunos como professores, passamos por momentos bem mais difíceis. Agora estamos um pouco mais tranquilos, mas com fé que vai dar tudo certo, porque já tá dando tudo certo, gente? Então vamos lá. Retomando o que a gente viu lá no nosso primeiro bimestre, foi o que? A importância das aulas de educação física. Fiz questão de frisar vários benefícios, Porque a atividade física gera o bem-estar. É só um dos benefícios que a atividade física nos proporciona. Além dessa sensação de bem-estar, tem uma N adjetivos, para dizer por que a educação física na escola ela é tão importante. Ela melhora a autoestima, promove a sensação de bem-estar, combate o excesso de peso, combate o estresse, ela melhora o desempenho escolar, aumenta a disposição, o nosso sistema, a nossa saúde fica muito mais forte, o nosso corpo fica imune a certas doenças, E melhora o nosso sono, que é uma coisa muito importante que a maioria das pessoas hoje em dia, acredito que mais de 50% das pessoas não tem uma boa noite de sono, gente. Isso é algo seríssimo e que a educação física pode contribuir para que melhore. Logo depois a gente demos início ao conteúdo de ginástica. E o que a gente vê em ginástica? Vimos as capacidades físicas, E o que são as capacidades físicas? As capacidades físicas, como o nome já diz, são as habilidades que o nosso corpo tem
né? Mas que precisam ser desenvolvidas. E quais são essas capacidades? A gente começou pela força, que é a capacidade de vencer uma determinada resistência através de uma contração muscular. Através dela é que conseguimos levantar, saltar, correr, né? Pular. Tudo no nosso dia a dia demanda força, seja ela mínima ou máxima. Tudo que a gente faz, desde que a gente acorda, a abrir os olhos, ao deitar, requer força muscular, né? E é uma habilidade do nosso corpo que precisa ser desenvolvida, é uma capacidade física que precisa de ser desenvolvida para que a gente possa ter uma vida adulta com o desenvolvimento corporal e aptidão física bem melhor. Sermos adultos e idosos com o nosso corpo bem preparado. Aí depois a gente estudou também a resistência, mais uma capacidade física. E o que é a resistência? Né? A capacidade de suportar e recuperar-se da fadiga. Ou seja, o que é a fadiga? O cansaço. É a capacidade de manter o esforço em um maior tempo, mesmo que canse, né, gente? Aí aqui tá os exemplos da bike, né? No caso das atividades físicas que são realizadas para melhorar a resistência, a bike, a esteira, a corrida, né? E que pode, claro, ser desenvolvida de outras maneiras. Vimos também a flexibilidade, que é a capacidade de realizar os movimentos articulares na maior amplitude possível que se possa fazer, mas sem causar danos às articulações, sem causar danos ao corpo, né? Só retomando aqui, que é importante relembrar isso sobre a capacidade física e resistência, é que ela é a mais importante quando se trata da prevenção de doenças, né, crônicas. Lembra que eu falei de doenças crônicas com vocês? Pois é. E quais são elas? A hipertensão, diabetes, as doenças cardíacas, né, gente? Então, só para relembrar aqui, que das capacidades físicas, a que mais trabalha com a prevenção da saúde, prevenção de doenças crônicas, é a capacidade física e resistência. Ela é a que mais deve ser desenvolvida. Aí a gente viu a flexibilidade e a coordenação motora. Nada mais é a que permite a gente realizar diversos movimentos coordenados e que foi dividida em coordenação motora grossa e coordenação motora fina, né? Quem aí lembra o que é a coordenação motora grossa? É exatamente aquela capacidade de a gente realizar saltos, pulos, rolamentos, né? São todas as habilidades do corpo que a gente consegue fazer com os músculos, que demandam músculos maiores do nosso corpo. E a coordenação motora fina é a capacidade que a gente tem, por exemplo, de desenhar, de escrever, de pintar, de tocar um instrumento. Isso tudo é a coordenação motora que dá essa habilidade para nós e que também tem que ser desenvolvida porque ela pode ser muito melhorada. Como eu falei para vocês sobre as capacidades físicas, que elas são habilidades do ser humano que podem ser melhoradas, ou seja, todas essas habilidades são importantes, precisam ser melhoradas. Elas podem ser melhoradas a um nível muito alto, o que só traz benefício para o nosso corpo, né? Aí o nosso conteúdo do bimestre seguinte foi o quê? Os esportes. A gente viu que a educação física não é só esporte, né? A gente está vendo até aqui que o esporte já entrou como segundo tema
do nosso bimestre. Ele é mais uma das disciplinas, né? Mais uma das habilidades da educação física. E a gente viu o quê? Que existem esportes coletivos e esportes individuais. O que é esportes individuais? Aqueles realizados sozinhos, por exemplo, o golfe, né? O boliche. E existe os esportes coletivos, que é em sua grande maioria, né? Os esportes que tem, a maior parte são coletivos, que é o futebol, futsal, handebol, vôlei, basquete. Aí começamos a ver os tipos de esporte, né? Porque a característica dos esportes é que eles são individuais e coletivos. Agora, os tipos de esporte, eles se diferem entre o esporte de marca, que a gente viu o atletismo, né? Vimos que o atletismo foi o primeiro esporte. Ele carrega esse valor de ser o primeiro esporte, porque foi o primeiro esporte olímpico disputado, né? E os esportes de marca são o quê? São aqueles em que o desempenho dos atletas é baseado em atingir marcas por tempo, peso, quilos ou metros. Ou seja, eles têm que bater uma dessas marcas, né? E exemplos de esportes de marca, além do atletismo, a gente tem a natação, mountain bike, salto em distância, arremesso de peso, lançamento de martelo, halterofilismo e o ciclismo. Vimos esportes de precisão, que são aqueles que dependem da precisão do atleta e não de outros valores. Ou seja, o atleta ele depende apenas da sua própria eficácia, né? O atleta ele disputa com ele mesmo. É isso que quer dizer. E como exemplo a gente viu o golfe, que é um esporte altamente que depende do esforço do atleta, somente dele, é um esporte individual, né? Depende e demanda de muita concentração, é um esporte que tem mais de 2 horas de duração, né? Não tem como dizer quanto tempo ele dura, porque depende somente do empenho e da eficiência do próprio jogador. A gente viu o golfe, mas existem muitos outros esportes de precisão, como arco e flecha, o tiro ao alvo, a sinuca, o boliche. E vimos também os esportes de invasão, que são modalidades em que as equipes tentam ocupar o setor da quadra ou campo defendido pelo adversário para marcar pontos. Esses pontos podem ser gol, cesta, touchdown, ao mesmo tempo em que tem que proteger a própria meta. E a gente viu o quê? A gente viu handebol, né? A gente viu futebol, a gente viu futsal como esportes de invasão. Há muitos outros esportes. A gente focou nesses 3 esportes de invasão. E basicamente é como eu expliquei para vocês. O objetivo é sempre invadir o lado adversário e tentar realizar pontos na meta do adversário, que pode ser um gol, pode ser uma cesta, certo? E então a gente acabou o conteúdo de esportes e agora estamos no nosso conteúdo atual, que é dança. Mais precisamente, dança de rua. Já vimos as características da dança de rua, sua origem, contexto histórico, né? Vimos a definição de dança. Dança nada mais é do que comunicação corporal, né? Expressão corporal. Sem nenhuma palavra a gente consegue demonstrar muita coisa. E nesse período, nesse ano letivo, vocês verão a dança. Já viram, na verdade, a dança urbana. Nos anos seguintes vocês verão outros tipos de dança, certo? E qual é a característica, as características das danças de rua? É que ela tem o b-boy,
que é a pessoa, ou big girl, né? Pode ser um homem ou uma mulher, que é o que dança. Tem o MC, que é a pessoa que anima a festa, que ela fica no microfone animando a festa. Tem o DJ, que é o responsável pelo pick-up com o som, né? Pode ser o MC e o DJ podem ser a mesma pessoa, podem, mas nem sempre pode ser. Às vezes um só fica animando e às vezes o outro só fica no som. Tem o break, que é a dança principal, que o b-boy dança, né? Tem o b-boy e ele dança o quê? O break. E tem o rapper, que é a poesia cantada, né? Que é a música tradicional e é a música que originou a dança de rua, certo? Mas o mais importante é vocês lembrarem das características, e são essas. Quais são as características que existem na dança de rua? É que tem o b-boy, o MC, o DJ, o break e o rap, certo? Gente, como eu falei para vocês, enfim, chegou a semana que a gente vai retomar nossas aulas práticas. Estou muito feliz por isso, acredito que vocês também. Um momento muito esperado, principalmente para a educação física, porque a educação física, querendo ou não, ela tem o seu desenvolvimento em maior parte nas aulas práticas. E vendo esse resumo agora, o resumo geral de tudo passado até aqui, nossas próximas aulas, quando forem na escola, serão somente práticas, tá? A gente não vai estar em sala de aula, vai continuar tendo os vídeos, durante as terças vai ter as videoaulas. Então, no dia, que eu acredito que seja na sexta-feira, teremos sempre aulas práticas, tá? E vamos ter todo um apanhado de tudo que a gente viu, né? Fazer a aula prática de tudo que a gente viu. Tanto as capacidades físicas, tanto dos esportes, tanto como a dança, que estamos finalizando agora, certo? Então, agora vai ser só aulas presenciais, aulas práticas. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Espero que todo mundo vá bem protegido. E no momento das nossas aulas, por favor, nas nossas aulas práticas, vocês tenham a consciência, né, de sempre estar respeitando a distância, o uso da máscara, certo? Para que a gente possa ter um bom momento de aula prática, certo? Vai ser disponibilizado lá o espaço onde a gente sempre fazia a aula, não vai ser dentro da sala de aula. Então eu peço que todos no momento da aula, por favor, contribuam assim como vocês estão contribuindo até agora, né? Para que nossas aulas possam acontecer, certo? Eu aguardo vocês, se cuidem e até a nossa aula tão esperada, aula prática. Beijão, gente!